Oi, eu sou a Dona Rita, este é o meu canal e no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do simulado da prova do SAEB, que está no final da apostila MAPA, Material de Apoio para Aprendizagens para o 9º ano do ensino fundamental. Esse material foi disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais no site Se Liga na Educação. Então vamos lá? Vamos para 11. Vamos ler a pergunta aqui primeiro. O uso de em contrapartida, no trecho em contrapartida, a proporção de pessoas com casamento registrado caiu. Estabelece a relação de oposição com a ideia de... Quando você usa essa expressão aqui, ó, em contrapartida, quer dizer que você está apresentando duas ideias que são uma contrária da outra. Então tá acontecendo uma coisa do lado de cá e outra coisa diferente do lado de cá. Nesse trecho aqui, ó, em contrapartida, a proporção de pessoas com casamento registrado caiu. Então, se as pessoas que se casam lá no cartório, ou seja, casamento registrado, caiu, a quantidade de pessoas que se casam no cartório caiu. Do outro lado, uma coisa tem que ter aumentado, certo? Porque é contrapartida, duas informações opostas. Se de um lado uma determinada coisa caiu, em contrapartida, do outro lado uma coisa vai ter aumentado. Vamos tentar entender o que aumentou de acordo com esse texto aqui, ó. Na letra A está dizendo que em contrapartida houve acréscimo espantoso da população brasileira. Na letra B, houve aumento do percentual de preferência pela união consensual. Na letra C, houve aumento do número de nascimentos em relação ao óbito. E letra D, houve crescimento do número de famílias que tem a mulher na liderança. Então vamos fazer, tem vários jeitos de responder essa pergunta. Vamos fazer aqui lendo o texto mesmo, tá? Mas aqui tem várias pistas linguísticas que podem te ajudar a responder essa pergunta aqui de forma mais rápida, mais fácil. Vamos achar essa frase aqui dentro do texto, esse em contrapartida. Então, deixa eu procurar aqui onde que tá essa parte. Eu não vou ler esse texto todo não, pessoal. Eu vou procurar responder aqui do jeito mais fácil para vocês. Eu tô imaginando como se eu fosse um aluno respondendo essas perguntas aqui, tá? E o aluno é ter o quê? Preguicinha de ler. Então também eu vou fazer como vocês, tá? Vou responder como se eu fosse vocês. Já achei o trecho, tá? Aqui, ó. Em contrapartida, a proporção de pessoas em casamento registrado em cartório caiu. Então eu tenho que olhar antes desse trecho aqui para ver o que aumentou. O povo casando no cartório diminuiu. E o que aumentou? Aqui, ó. Outra mudança importante na estrutura familiar é o acréscimo das uniões consensuais. Acréscimo das uniões consensuais, acompanhado pela queda no número de casamentos legais. Aí depois vem a informação falando que o número de casamento registrado no cartório diminuiu. Então, pessoal, o que tá falando aqui para mim, ó? Que aqui no Brasil, o número de pessoas que tá casando no cartório tá diminuindo. Sabe o que o povo tá fazendo? União consensual. União estável, junta. Sabe quando a pessoa só junta? Não casa não, só junta. Ah, vocês são casados? Não, nós somos só juntados. Então, pessoal, é só a gente achar essa alternativa aqui agora. Em qual dessas aqui tá falando que o número de pessoas com união consensual aumentou? Aqui na letra B, ó. Então pronto. Achamos essa informação explícita. Tá escrito no texto. Só sei lá, ler o texto, achar e marcar aqui, beleza? Então vamos lá, vamos para número 12 aqui. Número 12 também, ó, é sobre conjunções. Nem li a pergunta e já sei a resposta, pessoal. Só de olhar essa palavra aqui, ó. Você prestou atenção na aula sobre conjunções? Na aula sobre orações subordinadas adverbiais? Esse quando aqui, ó. Quando, independente da frase, quando passa ideia de causalidade, finalidade, proporcionalidade ou temporalidade. Eu não vou explicar essa aqui mais não, viu? Vou só marcar, é temporalidade. Eu não vou ler a frase, eu não vou ler o texto, eu vou só marcar. Eu não vou ler nem a pergunta. Eu já sei, ó. Quando passa ideia de quê? É ideia de tempo, dona. Então marca aqui, ó, letra D, pronto, bora. Questão 13 aqui, ó.
Eu vou ler o título desse texto aqui antes da gente ler a pergunta, aqui ó, necessidade de alegria. O texto tem que ter alguma coisa a ver com isso, porque o título é necessidade de alegria, só sei disso. Agora eu vou ler a pergunta. Qual é a informação principal no texto necessidade de alegria? Então esse texto vai falar um monte de coisa, mas qual que é a informação principal? Na letra A tá falando que a informação principal é que a arte de representar exige compenetração. Letra B, o ator pode exagerar em contenção e silêncio. Letra C, o ator precisa ser alegre. E letra D, é necessário aperfeiçoar-se. Pessoal, se você fosse responder essa pergunta aqui, lendo só o título, necessidade de alegria, se você fosse obrigado a chutar com base só no título, qual que você marcaria? Pensa aí. Escreve numa folha aí para ficar de testemunha, que você não chutou depois que eu te expliquei. Se fosse para você marcar uma resposta aqui, ó, olhando só esse título aqui, ó, necessidade de alegria, você tem que me falar qual que é a informação principal apresentada no texto, necessidade de alegria. Agora ficou fácil, hein? Qual que você chutaria? Então vamos ver se vai acertar agora. Vamos ver sobre o que esse texto fala. Esse texto aqui tá falando o seguinte, ó, que o ator que fazia o papel de Cristo no espetáculo Nova Jerusalém ficou tão compenetrado na magnitude da tarefa que, de ano para ano, mais exigia de si mesmo, tanto na representação como na vida rotineira. Não que pretendesse copiar um modelo divino, mas sentia necessidade de aperfeiçoar-se moralmente, jamais se permitindo a prática de ações menos nobres. Exagerou em contenção e silêncio. Sua vida tornou-se complicada, pois os amigos de bar o estranhavam. Os colegas de trabalho no escritório da Impetur, empresa pernambucana de turismo, passaram a olhá-lo com espanto, e em casa a mulher reclamava do seu alheiamento. No 6º ano de encenação do drama sacro, estava irreconhecível, emagrecera, tinha expressão sombria no olhar e repetia maquinalmente as palavras tradicionais. Seu desempenho deixou a desejar. Foi advertido pela Impetur e pela crítica. Devia ser, durante o ano, um homem alegre, descontraído, para tornar-se perfeito intérprete da paixão na hora certa. Além do mais, até a chegada a Jerusalém, Jesus era jovial e costumava ir a festas. Ele não atendeu às ponderações. Acabou destituído do papel, abandonou a família e dizem que se alimenta de gafanhotos no agreste. Então tá falando aqui, ó, é uma história do Carlos Drummond de Andrade, é um conto. É como se fosse uma história assim para você tirar uma moral, uma lição de vida, né? O ator ele ficou tão compenetrado em desempenhar um bom papel de Jesus Cristo lá na peça religiosa que se chama Nova Jerusalém, que ele começou a se tornar uma pessoa assim muito séria, que não sorri, que não é alegre, que parece que está sempre concentrado em outra coisa e não no momento que ele está vivendo, e foi deixando a família de lado, deixando os amigos do bar de lado, aí o emprego dele deixando tudo de lado, pensando só no papel que ele tinha que desempenhar na peça, pensando só nisso, né? E aí acabou que o desempenho dele em todas as áreas da vida foi ficando defasado, foi ficando negativo, e inclusive na peça teatral, né, para a qual ele estava tentando se concentrar, se empenhar tanto, ele não se saiu bem, aí ele perdeu o papel na peça, perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu os amigos, perdeu tudo e foi comer gafanhoto no agreste, né? Moral da história, o ator, ele não pode ficar obcecado pelo papel, não. Ele tem que viver a vida dele normal, e aí quando ele vai apresentar fazer a sua encenação na peça teatral, é que ele incorpora o personagem. Ele não pode viver 24 horas por dia o personagem, não, porque senão não dá certo, não. Em qual dessas alternativas que tá falando isso, pessoal? É na letra C. A informação principal, a moral da história, o ensinamento que a gente tira a partir dessa história aqui é que o ator precisa ser alegre, né? Ele não pode ficar obcecado
em atuar, não, obcecado em cumprir o papel dele lá na peça, não. E isso tem tudo a ver com o título, necessidade de alegria. Quem que tem necessidade de alegria? O ator, tá certo? Então vamos lá. Você acertou? Antes de eu te dar a resposta correta, eu pedi para você chutar. Você chutou certo? A 14 é o seguinte, ó. O fato que deu origem a essa história foi... Então tá te perguntando qual que é o conflito, ou seja, o fato que gera o problema da história. Então esse aqui a gente pressupõe então que é um texto narrativo, é uma história fictícia. Então é um texto narrativo, um texto que tem o objetivo de contar uma história, e toda história tem que ter um conflito. Começa tudo bem, mais ou menos normal, tudo tranquilo, até que acontece um fato, um problema, uma coisa inusitada, uma coisa diferente que acaba com o sossego inicial da história. É isso que a gente está procurando. A história estava indo bem, até que o que aconteceu que acabou com o sossego inicial da história? Será que o amigo, o fato que desencadeou essa história é que o amigo ter encontrado o outro companheiro? O viajante ser perseguido por homens armados? Os amigos ficarem perdidos em uma estrada? Os viajantes encontrarem uma bolsa com moedas? Então vamos fazer a leitura aqui do comecinho desse texto. Os viajantes e a bolsa de moedas. 2 homens viajavam juntos ao longo de uma estrada. Até aqui tudo normal, certo? 2 homens viajando juntos em uma estrada. Nada demais até aqui, né? Quando um deles encontrou uma bolsa cheia de alguma coisa. E ele disse: veja que sorte a minha, encontrei uma bolsa e a julgar pelo peso deve estar cheia de moedas de ouro. Então, pessoal, se não tivesse aparecido essa bolsa de moedas, não tinha acontecido mais nada nessa história, e seriam só 2 homens viajando no estrada. Aí não tinha história para contar, não. O que acabou com o sossego no começo dessa história foi que apareceu uma bolsa cheia de alguma coisa, uma bolsa cheia de moedas. Terminei nem de ler esse texto aí, ó, e eu já sei que a resposta é essa aqui. Porque o que acabou com o sossego dos 2 viajantes na estrada foi eles terem encontrado isso aí, né? Inesperadamente encontrado uma bolsa de moedas. Então vamos para 15 agora. Aqui está perguntando o seguinte, ó. Nesse texto, a ideia principal defendida pelo autor é que a letra A, falta de sono está relacionada ao ganho de peso. Letra B, má alimentação derruba a luta contra a balança. Letra C, perda de massa magra é maior com pouco sono. E letra D, perda de massa magra desacelera o metabolismo. Então vamos aqui, pessoal. Vamos tentar ler o mínimo possível e mesmo assim encontrar a resposta. Esse texto aqui está defendendo uma opinião. Está apresentando uma informação em defesa de uma tese. Esse texto aqui está defendendo o quê? Então vamos aqui, ó. Vamos tentar ler título e subtítulo para ver se só com isso a gente consegue responder essa pergunta. Regime, ginástica e cama. Tá uma pista aqui, ó. A falta de sono adequado é definitivamente um fator que ocasiona o quê? Que gera o quê? O risco isolado para ganho de peso. Então, pessoal, tá falando isso no título e tá falando isso no subtítulo. Tem alguma coisa a ver. O sono e a pessoa ganhar peso. É sobre isso que esse texto vai falar, porque se não fosse sobre isso, por que o título e o subtítulo iriam falar exatamente sobre isso? Sobre a relação entre o sono e o ganho ou a perda de peso. Então, em qual dessas alternativas que está falando isso? Ó? Uai, é na letra A. A principal ideia defendida no texto é que a falta de sono, ou seja, a pessoa dormir pouco, está relacionada ao ganho de peso. Então, se a pessoa não dormir bem, ela vai acabar engordando, ela não vai conseguir emagrecer, não vai conseguir perder peso. É sobre isso que esse texto vai falar. Como é que eu descobri isso? Só lendo o título e subtítulo. Então pronto, vamos para a próxima. Nesse texto, o argumento que sustenta a tese de que investir em películas tem sido a regra em todo o mundo e dá lucro é que
Aqui é o seguinte, na pergunta anterior, o governo, né, a prova do governo, queria saber se você consegue identificar qual que é a ideia que um texto está defendendo. Nessa pergunta aqui, tá querendo saber se você consegue identificar o argumento em defesa de uma tese, ou seja, tem uma informação que eu tô querendo defender, que o texto está querendo defender, que o texto afirma que é verdadeira, e aí ele vai colocar as justificativas, as explicações para te convencer de que aquela informação é verídica, é verdadeira, está correta, você pode acreditar. Então, aqui já está me falando qual que é a tese. O texto está defendendo que investir em películas, em filmes, tem sido a regra em todo o mundo e dá lucro. Você investir em filme é uma coisa que dá lucro, ele está afirmando isso. Como é que ele faz para provar que isso é verdade? Ele vai te apresentar algumas informações. Qual que é o argumento que prova que investir em filme é uma coisa lucrativa? Está dizendo que na letra A prova disso é que as cópias se multiplicam, as cópias dos filmes. Na letra B está dizendo que as figuras saltam da tela. Na letra C, os filmes são quase reais. E na letra D, os lucros são astronômicos. Se você conseguir linkar o significado das palavras, aqui você já acha a resposta. Gente, está falando sobre filme, é uma coisa que dá lucro. Qual que é a prova disso? Olha essa palavra aqui, ó. Os lucros dos filmes são astronômicos. Falou isso lá dentro do texto. Nesse parágrafo aqui, por exemplo, nesses últimos dois trechinhos aqui, ó, a animação teve 779 cópias exibidas em 687 salas em todo o país, para um público de 7,3 milhões de pessoas. Uai, se esse mundo velho de gente viu esse filme, então deve ter dado dinheiro, né não? Tá falando aqui, ó, 70,1 milhões foi a arrecadação do filme Shrek em 3D. Aqui embaixo fala também, ó, Avatar 3D ganhou sabe quanto? 2,5 bilhões de dólares. Não tá claro para você, não? Que a prova de que investir em filme é uma coisa lucrativa, a prova disso são os lucros astronômicos dos filmes. O texto afirmou que investir em filme é lucrativo. E ele provou pra gente que isso é verdade, dando exemplos de filmes, de obras que ganharam valores astronômicos, valores muito altos de dinheiro, ganharam aí reais e dólares com a produção desses filmes. Então, o argumento, a prova de que essa informação aqui é verdadeira é a letra D. Os lucros são astronômicos. 17, tá acabando, hein, pessoal? Vou ler a pergunta primeiro, né? Nesse texto, em Dicas de Visitação, os 3 primeiros tópicos estão em destaque para: letra A, alertar o visitante sobre a torre e o olho. Letra B, destacar cuidados que o visitante deve observar. Letra C, orientar sobre pontos de destaque do museu. Letra D, reforçar as ordens de visitação do museu. Então aqui, ó, nessa parte que tá falando dicas de visitação, ou seja, aqui, dicas de visitação, esses 3 primeiros itens aqui, ó, estão em negrito. Por quê? Por que isso aqui ficou destacado? Tá falando assim, ó, inicie sua visita pelas salas expositivas no piso superior. Tá, gente, mas é visita a quê? Guia do visitante é um guia para você visitar o Museu Oscar Niemeyer. Então aqui é um guia para a pessoa que vai lá pela primeira vez no Museu Oscar Niemeyer. Tá dando umas dicas. Mas é obrigação? Isso aqui é regra? Dica significa que você é obrigado a seguir? Não, dica você segue se você quiser. Eu tô te dando a dica, tô te dando essa informação para você aproveitar melhor esse passeio, mas se você não quiser seguir, tudo bem também. Você pode fazer o passeio lá no museu do jeito que você quiser. Mas tem essas dicas aqui, ó. Inicie sua visita pelas salas expositivas no piso superior. No subsolo, não deixe de conhecer o espaço Oscar Niemeyer e a Galeria Niemeyer. E finalize sua visita na torre e no famoso olho. Agora, se você quiser começar por essa torre e depois terminar por esse olho, que são lugares lá nesse Museu Oscar Niemeyer, pode também.
tem importância não. Se você não quiser começar a sua visita pelas salas expositivas no piso superior, tudo bem também, ninguém vai te prender não. Então são apenas dicas, pessoal. Dicas para a pessoa ter uma visita assim mais proveitosa, né? Mas não são obrigações. Então por que esses 3 trechos aí estão grifados? Para alertar o visitante sobre a torre e o olho. Uai, alertar fica parecendo que lá tem um perigo, né? Você acha que eles vão colocar uma coisa perigosa em um museu? Para poder colocar um alerta? Claro que não, né? Então não pode ser a letra A, não. Esses trechos aí foram destacados para destacar cuidados que o visitante deve observar. Tá falando lá sobre alguma coisa que o visitante tem que tomar cuidado durante essa visitação? Naqueles 3 trechos lá não tá falando nada de cuidados a serem tomados, não. Só tá falando nada de uma ordem lá que você pode seguir para fazer essa visitação. Por falar em ordem, olha o que está falando na letra C. Orientar sobre pontos de destaque do museu. Então tem um destaque lá no piso superior, tem um destaque no subsolo, tem um destaque lá na torre, no olho. Não é isso que está acontecendo aqui nesses 3 trechos grifados? Está destacando, orientando sobre pontos, lugares que tem lá nesse museu que vale a pena você visitar. E na letra D está dizendo que aqueles 3 trechos estão em negrito porque eles procuram reforçar as ordens de visitação ao museu. Ou seja, você não pode visitar o museu na ordem que você quiser, não. Você é obrigado a seguir a ordem que foi apresentada aqui nesse texto. Falei para você que o negócio chama dicas, não é à toa. Dica por acaso é ordem? Dica por acaso é obrigação? Claro que não, por isso que não é a letra D. Não é a A, não é a B, não é a D. Então só sobrou a letra C, marca aí, letra C. Vamos para 18, tá acabando, pessoal, vamos lá. A expressão destacada na frase nem lenço, nem Lourenço, não sou lenço de ninguém, a menos que, indica que o político, agora a gente vai ter que ler o texto para entender porque que falou essa frase aí, ó, a menos que. Então é o seguinte, 2 pessoas conversando, né? Como é que eu sei? Uai, tem travessão aqui, ó, para que serve a travessão, gente? Para indicar diálogo, indicar a fala das pessoas, né, dos personagens. Aí um fala assim, ó, só uma pergunta, Vossa Excelência. Então, aparentemente é uma entrevista, né? Então, uma entrevista aqui com um político, porque os políticos que são chamados de Vossa Excelência, embora alguns não mereçam. Vossa Excelência vai assumir a pasta para a qual foi nomeado? Não. Mas esse não é não mesmo? Ou simplesmente não? Não. Aí você tá vendo que tem essas reticências aqui, ó, para indicar que a pessoa não foi firme, que ela falou um não meio assim, não. Então quer dizer que Vossa Excelência não vai assumir coisa nenhuma? Não é assim? Não. Talvez eu assuma. E talvez não assuma. Posso assumir. Está compreendendo? E ficar de ministro durante 45 dias. Servindo de lenço? Nem lenço, nem Lourenço. Não sou lenço de ninguém. A menos que... Aí parece esse ponto de interrogação aqui que a pessoa ficou sem entender, né? Quer dizer, depende. Entretanto, contudo, todavia, como se diz? Aqui você já está percebendo tanto que esse político está enrolando para responder, né? O entrevistador só perguntou, Vossa Excelência, o senhor vai assumir o cargo para o qual o senhor foi nomeado? O senhor vai assumir aquela pasta, aquele ministério, aquela secretaria? Aí ele fica... Vou. Não vou. Talvez sim, talvez não. É porque, veja bem, entretanto, contudo, ele está enrolando para responder, né? E quando se decide, Excelência? Eu é que sei? Quem é que sabe alguma coisa nesse momento, menino? Acordo de manhã e digo para mim mesmo no espelho, você não vai aceitar. E não aceito, pronto. Daí a pouco, telefonam lá da Grande do Torto, tem de aceitar, ora essa. Aceito, que remédio. Quando chega de tarde, então ele está dizendo assim, ó, que ele pode aceitar um cargo, pode não aceitar, tudo depende do atual momento, de quem está mandando ele assumir, das consequências. Então, o político está dizendo que ele não consegue ser muito firme, não, porque tudo depende, tudo depende. Então, quando ele fala isso aqui, ó, não, eu não vou assumir não, porque eu não sou lenço de ninguém, eu não sou reserva, eu não sou testa de ferro, não sou laranja, não sou quebra-galho de ninguém, nem lenço nem Lourenço, não sou lenço de ninguém, a menos que
Quer dizer que dependendo da situação, ele acaba mudando de ideia com muita facilidade, né? Então a palavra, essa expressão aqui, ó, a menos que, nessa frase, nesse contexto, tá passando ideia de que esse político pode aceitar o cargo sob certas condições. Inicialmente ele não aceita o cargo, não. Mas dependendo, ele aceita, ele muda de ideia, entendeu? Dependendo da situação, ele aceita, dependendo, ele não aceita. Então quer dizer que esse a menos que tá passando ideia de condição. Ele pode aceitar o cargo dependendo das condições do momento. Vamos para 19, pessoal. Essa 19 aqui é o seguinte: todas as frases do texto começam com a chuva. Esse recurso foi utilizado para quê? Então, vou começar a ler aqui o textinho. Eu quero que você perceba, interprete o som que eu vou ficar repetindo aqui por causa do jeito que foi construído esse texto. E o que isso tem a ver com o tema do texto? O texto fala sobre a chuva. Aí está falando assim, ó: a chuva derrubou as pontes, a chuva transbordou os rios, a chuva molhou os transeuntes, a chuva encharcou as praças, a chuva enferrujou as máquinas, a chuva enfureceu os mares, a chuva e seu cheiro de terra, a chuva com sua cabeleira, a chuva esburacou as pedras, a chuva alagou a favela e assim por diante. Toda hora fala chuva, chuva. E tem outras palavras aqui no meio desse texto que também tem esse mesmo som. Sh, sh. Pode ser com X ou com CH aqui dentro do texto, né? Porque não importa a letra, não importa o som que está sendo repetido aqui. Ao longo de todo esse texto aqui, você vai ficar escutando esse chiado. Sh, sh, sh. Pra que isso? Pra que ficar chiando? Pra quê? Vamos tentar entender. O texto não está falando da chuva, que a chuva fez isso, a chuva destelhou a casa, a chuva derrubou a árvore, a chuva fez isso, fez aquilo. E olha o tamanho desse texto, o tamanho dessa chuva. Choveu daqui até aqui. Você acha que choveu pouco ou choveu muito? Choveu por pouco tempo ou choveu por muito tempo? Então, pessoal, essa repetição do som chama aliteração, é uma figura de linguagem. Foi utilizada aqui nesse texto, que é um poema do Arnaldo Antunes. Ai, dona, isso aí é poema, mas não tem nem estrofe. Não, pessoal, é um poema, vamos chamar assim, modernista, um poema contemporâneo. É porque o objetivo aqui é utilizar a linguagem de uma forma criativa. Por isso que tem figura de linguagem, que é uma das características do texto de cunho poético. O texto que tem por principal objetivo usar a linguagem de uma forma criativa. Então utilizou essa aliteração, essa repetição desse chiadinho do sh. Para quê, pessoal? Para provocar a percepção do ritmo e da sonoridade, para provocar uma sensação de relaxamento dos sentidos, para reproduzir exatamente os sons repetidos da chuva ou para sugerir a intensidade e a continuidade da chuva? Você acha que a gente conseguiria reproduzir exatamente o som da chuva através de uma palavra? Acho difícil, né? Agora você pode sugerir, fazer a pessoa pensar, lembrar do sonzinho da chuva. Repetindo esse chiadinho. E se você repetir isso muito tempo, ficar falando chuva, 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 a pessoa vai subentender que essa chuva foi demorada, foi contínua. Choveu intensamente e choveu continuamente. Por isso que fica repetindo chuva, 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 chuva. É a letra D a resposta, certo? Vamos lá para o número 20, tá acabando, graças a Deus. Nesse texto, o humor é provocado pelo quê? Por que esse texto aqui é engraçado? Uai, dona, mas eu nem achei engraçado. Não, pessoal, é o seguinte. O objetivo do texto, considerando que ele é uma piada, como é que eu sei que é piada? É porque eu já li o texto, tá? Mas conforme você fizer a leitura, você vai ver que isso aqui é uma anedota, é uma piada, é um texto humorístico, um texto para ser engraçado, né? É um relato engraçado. E aí, pessoal, o objetivo dele é ser engraçado.
Ele tentou ser engraçado. Se você não achou graça, tudo bem também. Às vezes a gente conta uma piada e você não acha graça, né? Mas a minha intenção era que fosse engraçado. Então, já que o objetivo era ser engraçado, era provocar humor, então a gente fala que existe humor nesse texto. E nesse texto especificamente aqui, onde que está o humor? Onde que tentou se criar situação inusitada que provoca humor? Então tá, um dia de professor. E Dom Pedro tirou a espada e gritou. Eu lecionava para crianças de 7 anos. A professora, então, né, contando uma memória, uma lembrança dela, uma história engraçada que se passou na vida dela quando ela era professora. O desenho do personagem He-Man, com sua poderosa espada de Grayskull, era febre entre a garotada. Na Semana da Pátria, eu estava empolgadíssima, falando sobre a independência do Brasil. Contava sobre a chegada de Dom Pedro às margens do Riacho do Ipiranga, onde havia ocorrido o grito da independência. Mas nem teve isso, né? Isso é fictício. Diante da classe atenta, eu gesticulava, dando um colorido especial ao episódio. Ela ficava imitando o Dom Pedro, né? Gritando lá diante do riacho do Ipiranga, né? Supostamente ele teria gritado às margens desse riacho, mas não gritou não, tudo mentira. Continuando. Aí a professora falando com os alunos, né? Contando a história lá da independência do Brasil. Ela vai falar assim, ó. Dom Pedro, indignado, tirou a espada e disse... Nesse momento, um aluno se antecipou e do meio da sala gritou... Flashback agora, pessoal. Lembra que nessa época, ela tá contando aqui que o povo, os menininhos, a criançada era invocada com o He-Man, o personagem He-Man, que ele tinha espada de Grayskull. Não sei se vocês estão ligados nessa informação, que isso aí é meio cringe, é meio lá da década de 80, 90. Mas esse personagem, ele tinha um grito de guerra. Você sabe qual que é o grito de guerra do He-Man? É o seguinte, nesse momento, um aluno se antecipou e do meio da sala gritou, pelos poderes de Grayskull! Parei espantada, olhei para ele e caí na gargalhada, acompanhada, é claro, pelo restante da classe. Então é como se ele dissesse assim, ó, na hora que o Dom Pedro I ia dar o grito da independência, independência ou morte! Aí a professora fez uma pausa e o aluno completou a fala dela. Na hora que foi então que o Dom Pedro, indignado, tirou a espada, ergueu e disse... Pelos poderes de Grayskull! Mas claro que o Dom Pedro I não falou isso, né? Na verdade, ele não falou nem isso e nem independência ou morte, né? Mas assim, pelos poderes de Grayskull, com certeza ele não falou, porque isso é o grito de guerra, é a fala de um personagem de desenho. Então, onde que tentou se criar o humor nesse conto, nessa piadinha, nesse relato humorístico? Foi através da frase atribuída ao Dom Pedro. Falaram lá que o Dom Pedro ergueu a espada e gritou pelos poderes de Grayskull, quando na verdade, né, ele teria gritado independência ou morte. Mas ele não gritou isso de verdade também não. Depois vocês conversam com o professor de história de vocês que vocês vão entender. Mas dentro do texto aqui, a gente vai marcar que o humor, ele é provocado pela frase atribuída ao Dom Pedro, certo? Última, graças a Deus, obrigada a Deus. Então vamos lá, questão 21. No trecho cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. O emprego do termo destacado sugere que o personagem, no contexto, está de que jeito? Tá te perguntando o seguinte, o que significa, por que foi usado esse termo aqui, ó, cavalheiro? Se cavalheiro aqui, ele foi usado no contexto aí desse texto para expressar que o personagem era gentil, era curioso, desconhecia a outra pessoa ou revelava impaciência? A gente vai ter que ler o texto para entender. Você pode usar essa palavra cavalheiro aí de várias maneiras, aí depende da sua intenção. Então aqui é o seguinte, ó, chatear e encher. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Aí esse amigo vai dar um exemplo para explicar qual que é a diferença de chatear e encher. Chatear é assim: você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô, quer me chamar por favor o Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí, alguns minutos, você liga de novo. O Valdemar por obséquio? Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal?
Mas aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mais 5 minutos, você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar chegou? Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Não chateia. Daí a 10 minutos, liga de novo. Escute uma coisa, o Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro desta vez esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos, faça nova ligação. Alô? Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Estou explicando aí qual é a diferença de chatear e encher com esse exemplo, né? Enquanto você tá ligando lá perguntando, eu quero falar com o Valdemar? Quero falar com o Valdemar. Aí você tá só chateando. Aí quando você muda o trote, você liga lá e fala assim que você é o Valdemar, ou é que é o Valdemar, alguém deixou um recado pra mim? Aí você já tá enchendo mesmo, enchendo o saco, né? Agora, nessa frase aqui, ó, quando o personagem que tá recebendo o trote fala cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Esse negócio desse cavaleiro aqui foi utilizado para expressar impaciência, porque o personagem não estava mais aguentando receber tanto trote, perguntando negócio de Valdemar. E por falar em impaciência, pessoal, eu já vou terminando o vídeo por aqui, porque meu bebê tá me chamando ali, ele acordou, tá chorando, querendo mamar. Então é isso, pessoal, essa foi a correção do mapa do 9º ano, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!